Fortaleza segue na briga pelo título, mas ficou mais difícil, né? Se fosse mantido o resultado de vitória, o 2-1, como estava se desenhando, o Fortaleza se colocaria ali numa posição boa para disputar o título, apenas 3 pontos atrás do Botafogo, que é o líder do campeonato, mas com o empate e o gol do Cano, o Fortaleza fica a 5 pontos do Botafogo. Restando 4 rodadas, complica bastante a possibilidade do Fortaleza de conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Convido vocês aí de casa para participarem com a gente por meio da hashtag Troca de Passes. Hashtag Troca de Passes está aqui na sua tela, olha só. Hashtag Troca de Passes. Vá lá no Twitter, no X, queremos ouvi-los, tricolores. A torcida pegou bastante no pé do Martinelli ao longo do jogo, né? Foi muito vaiado o Martinelli. Houve ali um erro no gol do Fortaleza, né? O primeiro gol do Fortaleza. Vamos falar mais sobre isso ao longo do programa. Mas queremos ouvi-los, torcedores do Fluminense, torcedores também do Fortaleza, que vocês se manifestem aqui por meio da hashtag Troca de Passes, certo? Tem reclamação do Fortaleza também com relação à arbitragem, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Destaque rapidinho, porque eu recebo a informação que a nossa cabine já está pronta no Maracanã. Tudo certo, Mansur? Boa noite agora, devidamente. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Não, rapidamente sobre o jogo. É difícil você dizer que o Fortaleza talvez tenha sido conservador demais, porque essa tenha sido a cara do time ao longo do campeonato. Mas o jogo oferecia muito espaço no segundo tempo para ele conseguir matar o jogo. O jogo veio demais para perto da área dele e uma jogada do Samuel Xavier acabou tirando a vitória do Fortaleza e provavelmente a chance de continuar muito próximo dos líderes. O Fluminense, a gente tem bastante coisa para conversar. O Fluminense perdeu a principal característica de quando ele subiu na tabela, que era ser um time vigoroso, forte defensivamente e que era rápido e tinha força para arrancar e atacar em poucos toques. Ele perdeu essa característica e se tornou um time, para mim, muito desequilibrado e muito exposto. Bastante vulnerável hoje no setor defensivo, né, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur. Hoje eu falo um tom abaixo, mais tranquilo. Boa noite para todo mundo que está em casa. Você viu, né? Isso. Fiz vários exercícios vocais para estar presente. O que a torcida do Fluminense queria hoje? Torcedor. Você não vai fazer dizer isso. Que você que viu esse detalhe. Acho importante. Uma faixa lá, né, Mansur? Você falou? O que era? Querendo um juiz, o quê? Ele me faz fazer as brincadeiras que eu faço fora do ar, não é? Mas isso Eu fiz uma brincadeira dizendo que a torcida do Fluminense queria um juiz estrangeiro pro lugar do Klaus. Por quê? Tinha uma faixa atrás do gol, o juiz de fora. Dito isso, vamos à cabine, porque eu sei que Dandan gosta dessas piadinhas do Mansur. Dandan, PC Vasconcelos e Júnior. O maestro tá sorrindo lá no Maracanã, ao lado dos amigos. Não podia perder a oportunidade. Piada fora do ar é boa, no ar também Eu devia ter aprendido já a não fazer fora do ar para não levar para o programa. Agora tivemos um bom jogo aí no Maracanã, né? Embora, imagino eu, que nenhuma das duas torcidas tenham saído satisfeitas, né? Porque o Fluminense não consegue se afastar devidamente do Z4, e o Fortaleza não consegue se aproximar do Botafogo, que ficou mais distante do título. Dandan, bem-vindos, meus amigos. Alô, amigos, Diniz, Mansur, Alex. Cara, assim, eu acho que quem acompanhou o jogo e não torce nem pro Fluminense, nem pro Fortaleza, acabou se divertindo. Foi um jogo legal, em determinados momentos lá e cá. Mas agora, quem está envolvido ali emocionalmente sofreu, porque afinal de contas o Fortaleza queria vitória e o Fluminense também. Bom, eu tô aqui com o Maestro Júnior e com o PC, eu não vou ficar falando, né, meu amigo? Vou passar a bola para eles, começando com o Maestro Júnior. O que você achou, Júnior, desse jogo, o resultado final? O Fortaleza segue na briga pelo título, o Fluminense ainda está na luta contra o rebaixamento. Seu panorama? Eu acho que primeiro foi dentro da nossa expectativa, né? Pelas necessidades das duas equipes. O Fluminense sair lá de baixo e o Fortaleza ainda com aspirações para chegar ao título. Os primeiros 15, 20 minutos foram do Fluminense, né? Começa com essa ótima jogada do Keno e com o gol do Lima, né? Depois que o Fortaleza conseguiu encaixar a sua marcação, diminuindo os espaços, não dando muitas oportunidades para o Fluminense, o jogo do Fortaleza começou a fluir, né? Primeiro, porque Martinelli e Lima tinham muito espaço para tentar cobrir, já que não tinham a ajuda dos homens de frente e o Ganso muito mais sozinho para fazer a marcação. E a partir do gol de empate do Fortaleza, tomou conta do jogo praticamente até, vamos dizer, o gol de empate do Fluminense. Teve chance no segundo tempo, né, Paulinho, de poder definir o jogo, porque os espaços eram tantos, jogava em velocidade, acertava o espaço. Só que faltou eficiência na hora das finalizações. O Fluminense teve uma marcação defensiva bem desajustada, né? Que ofereceu muitos espaços à equipe do Fortaleza e certamente nesse instante
Fortaleza está lamentando muito mais esse empate do que o Fluminense. Na matemática tricolor tem 2 jogos no Maracanã contra adversários do andar de baixo. Um é o Criciúma na próxima terça e depois contra o Atlético Goianiense está rebaixado. Já o Fortaleza viu a chance de se aproximar ainda mais de Palmeiras e do Botafogo, que lidera o campeonato, porque várias foram as chances criadas pelo Fortaleza. Então o lamento muito maior é pelo lado do Fortaleza. E aí o gol do Marinho, o Fortaleza virou o jogo ainda no primeiro tempo. O roteiro do segundo tempo não mudou muito, né, Júnior? Ele continuou com o Fortaleza dominando. Porque teve espaço, continuou criando as oportunidades. Você vê que os 2 gols do Fluminense, eles nasceram de jogadas individuais, né? A primeira do Keno, né? E depois a do Samuel Xavier pelo lado direito, com a participação do Renato Augusto na cabeça. Essa talvez tenha sido a melhor oportunidade do Fluminense no segundo tempo. Uma inversão do Martinelli, que terminou no chute do Arias, que ela parou entre as pernas do João Ricardo. Agora, o Mansur fez uma observação sobre a mudança de perfil do Fluminense. Eu diria que, do ponto de vista defensivo, foi uma equipe muito espaçada, oferecendo condições ao ataque do Fortaleza, a aproximação do Hércules, que fez uma excelente partida, enquanto nós estamos vendo o gol de empate. A jogada toda do Samuel Xavier, o toque do Renato Augusto, e aí o senso de oportunismo do Cano, que não faz uma boa temporada, mas é centroavante, né? Mas você vê um outro erro agora, por exemplo, eu acho que é o Kusevich que está na jogada. Na hora da cabeçada do Renato Augusto, ele vai para dentro do gol. Ele não saiu para marcar o gol. E o detalhe, né? Se tivesse disso, ele teria disputado a bola. Agora é que eu vi, não tinha visto durante a transmissão essa ele esquece do Cano e aí o Cano raspa na bola. E aí teve a alteração do Renato Augusto no lugar do Keno, que o torcedor ficou meio desconfiado. Acabou dando certo, o Renato participando inclusive do gol. Não, o que eu discordei foi a entrada do Serna pelo lado esquerdo, porque o Keno, para mim, foi um dos principais jogadores do Fluminense, exatamente por ser o jogador que trouxe o drible, a tentativa de fazer sempre o 1 contra 1, enquanto que o Serna, pelo lado esquerdo, não foi tão produtivo assim. Muito bem, o Cano ainda deu essa simulada aí e recebeu inclusive o cartão amarelo. E agora me parece que vem o lance, agora é mais uma finalização do Hércules. Não, essa é do Lucerno. É Lucerno. E o Fábio jogou a bola para escanteio. Mas eu acho que no final de tudo foi um castigo pela falta de eficiência do Fortaleza. É um time muito bem treinado, é um time que sabe o que faz. Quando ele muda as peças, ele muda somente porque talvez esteja cansado, esteja com cartão amarelo. Porque o time continua jogando da mesma forma, né? E a gente viu o Marinho, quando saiu no primeiro tempo, ele dizer, não, a gente tomou o gol, mas não perdeu o foco, não perdeu a organização. E isso fez com que o Fortaleza realmente pudesse virar o jogo e ter tido chance realmente de fazer o 3-1. Diniz, estamos à disposição. Estamos à disposição ou liberados, Diniz? Você que é o nosso chefe agora. Só mais uma com vocês aí. Que isso, pô, não tem essa moral. O maestro estava falando ali sobre o lance do gol, né? E o Kusevich, quando o cruzamento vem da direita, ele está marcando o Cano. E quando o Renato cabeceia, ele deixa o Cano sozinho para ir para a linha do gol. Se ele tivesse disputado a bola, provavelmente, pela altura, pela impulsão, né? O Cano é mais baixo. Olha só, repare que ele está na marcação do Cano, está acompanhando o Cano, olhando para o Cano. Olha lá, no primeiro atrás. Aí ele foi para baixo do gol. Quando o Renato cabeceou, o Cano acabou ficando absolutamente sozinho. É uma escolha rápida ali, né? Mas acabou não optando pelo mais lógico ali, que era continuar no Cano. Cano que chega a 55 gols no Maracanã, no novo Maracanã. Ele é o 3º maior artilheiro do estádio. Agora se iguala ao Bruno Henrique. Vocês acharam um pênalti a favor do Fortaleza ali no empurrão do Thiago Silva? Ô, Diniz, só uma coisa em relação, Felipe, em relação ao do Kusevich. É porque ele esperou, talvez, que a cabeçada do Renato fosse para dentro do gol. Então ele foi para ajudar. Né? Na hora tem que tomar uma decisão e, infelizmente, ficou o Cano sozinho. A falta, a gente estava até conversando aqui antes de participar com vocês. Os árbitros não estão dando esse tipo de falta. Em algumas situações, né, eles até estão marcando, mas esse tipo de falta aí, com os braços, eu tenho falado sempre isso, os jogadores estão usando muito os braços e, naturalmente, se for fora da área, ele vai dar. Esse é o exemplo mais bem acabado da ausência de critério da arbitragem brasileira. Pode ser que num jogo de amanhã aconteça lance semelhante, o VAR se manifeste e seja marcado o pênalti. O Sacha falou, né, que o pênalti contra o Palmeiras, aqui, viu, sofrido pelo Palmeiras... Então,
Foi exatamente esse exatamente tipo de jogada. Então é assim, como a arbitragem brasileira não tem critério, você vai ter árbitro que vai marcar e vai ter árbitro de vídeo que não vai intervir. Vai ter árbitro que a arbitragem de vídeo vai se sentir empoderada para falar e aí vai resultar na marcação de um pênalti. Mas é apenas mais um exemplo bem acabado, recente, da ausência de critério da arbitragem brasileira. Exatamente, é isso que pega, né? Porque a gente vai mostrar aqui um outro lance muito parecido com esse, em que o Fortaleza também aparentemente foi prejudicado, né? Porque a falta de critério ou não dá nenhum dos dois, ou dá os dois, né? Num lance contra o Palmeiras, em que foi marcado o pênalti naquela oportunidade em cima do Flaco Lopes. Deixa eu agradecer meus amigos aqui, Dandan, Júnior, Maestro, PC. Abraço. Obrigado, meus amigos. Bom descanso para vocês. Bom programa. Obrigado pela participação aqui no Troca. Valeu, gente. Valeu. A gente vai continuar aqui. Daqui a pouco o Paulo César de Oliveira estará aqui com a gente para falar sobre a arbitragem. Os amigos até disseram ali, Mansur, Alex, que talvez os tricolores das Laranjeiras, porque os dois são tricolores, né? Talvez os torcedores do Fluminense tenham saído um pouco menos insatisfeitos com o resultado em relação aos torcedores do Fortaleza. Eu tenho um pouco de dúvida, né? Porque o Fortaleza poderia ter se colocado de novo à disputa do título, né? E a derrota no final acabou distanciando o Fortaleza. E o empate, né? O empate acabou distanciando a Fortaleza da disputa, né? E no caso do Fluminense, o perigo continua iminente, né? Poderia ter aberto 4 pontos de vantagem em relação à zona do rebaixamento para deixar a situação bem mais tranquila, né? 4 não, né? Ele mais briga 3. 3 pontos para deixar a situação um pouco mais tranquila. Mas está ali à beira do Z4. O jogo de terça-feira do Fluminense com o Criciúma no Maracanã já tinha um aspecto decisivo, independentemente do resultado de hoje. Mesmo se ele fosse a 40, o Criciúma poderia ir aos mesmos 40 se vencer o jogo no Maracanã, que vai fechar a rodada na terça-feira. Mesmo dia que já se abre outra rodada no Campeonato Brasileiro. Mas, enfim, a questão é que agora o jogo se tornou absolutamente fundamental para o Fluminense. O Fluminense vai apostar muito nesse jogo do Criciúma e no jogo do Cuiabá, que é o outro jogo que ele tem no Maracanã, de agora até o final da temporada. São 2 confrontos, né, Mansur e Alex, amigos do Troca de Passe. Para um time que está na situação do Fluminense, ele não pode pensar em perder pontos. Não. Ele precisa fazer 6 pontos nesses 2 jogos, porque ele tem outros 2 jogos dificílimos. Liga a Arena com o Atlético Paranaense. Exato. E encerra com o Palmeiras no Allianz. Disputando o título, provavelmente, na última rodada. Então, os 2 jogos para pontuar e se livrar, provavelmente, do rebaixamento, porque com 6 pontos o Fluminense iria a 44, provavelmente é uma pontuação que deve dar uma folga aí para esses times. São jogos que não pode deixar escapar, né, Alex? Não tem como. Mas vai afunilando. Já tiveram outros pontos, como o jogo do Grêmio, Fluminense, enfim. E chegou numa parte delicada. Eles não queriam e fizeram por onde, às vezes, não chegar. O Fortaleza é um time indigesto, né? Assim, nesse sentido, para participar. É um time eficiente, é um time chato. Lógico que também o Fortaleza tem que lamentar, sim. Hoje ele teria que estar vislumbrando a questão do título, né? Nesse tempo todo, e a chance era grande. Só que a tensão, ela aumenta porque só falta 4 pontos pro Fluminense, né, cara? Nesse nível de igualdade com os jogos... 4 jogos, né? E, ao mesmo tempo, nesse nível de igualdade desses 4 jogos, com essa tensão a mais de estar ali perto, ela é terrível. Então, o jogo hoje, ele fez por onde, às vezes, vencer, porque saiu ganhando, teve por onde perder. Então, o empate acabou saindo de uma maneira ainda... um ponto, como diz o Mano Ló que chegou, né? Um ponto é um ponto, vai comemorar, deixa ali. Mas, realmente, apertou muito o cadarço ali para o Fluminense ficar mais desconfortável. Se a gente fosse pensar em termos de tabela, né, Mansur, com a situação que se desenhou para Fluminense e Fortaleza nesse final de campeonato, 1 ponto contra o Fortaleza, mesmo em casa, não chega a ser uma tragédia, não, né? O time está brigando contra o rebaixamento e o outro brigando por título. Exato. O Fortaleza, nessa por exemplo, venceu o Flamengo no Maracanã, né? Isso. E venceu o Palmeiras no Allianz Parque. O Fluminense... Empatou, né? Empatou? 2-2, não foi? 2-2. Foi 2-2, é verdade. É o lance que, inclusive, vamos mostrar aqui daqui a pouco. Houve empate. Então, empatar com o Fortaleza não tem nada de anormal. É que as circunstâncias do Fluminense... o torcedor do Fluminense, eu acho... a exigência seja um pouco maior nessa reta final. Eu acho que o torcedor do Fluminense vislumbrou a possibilidade de tentar resolver ou encaminhar a resolução dessa questão. Que o Fluminense parecia ter encaminhado em dado momento do campeonato
a solução e agora voltou. Para mim, assim, tem uma questão do Fluminense que é importante. Como é que o Mano dá a volta na situação que era muito ruim quando ele chega? Primeiro muda a característica da escalação, né? Era um time de muita qualidade técnica, mais qualidade técnica do que vigor. Diminui a média de idade. Ele baixa um pouco a média de idade, aposta em jogadores que chegam, traz o Cauã Elias praticamente efetiva, o Cano também tem uma questão de lesão. O Serna chega, ele começa a ter um time com um pouco mais de força para arrastar em contra-ataque, monta um time capaz de defender de maneira compacta mais atrás, ser seguro primeiro ser seguro, para depois, em estocadas, conseguir fazer os seus gols. E assim ele foi construiu uma sequência de vitórias e tal. Tem uma questão, hoje você olhava a escalação inicial do Fluminense, o meio-campo com o Martinelli, com o Lima e com o Lima. O Mano vai falar, depois a gente volta a comentar. Vamos ouvir então o técnico do Fluminense, Mano Menezes, direto do Maracanã, depois do empate em 2-2. O Fluminense hoje se tornou um time muito mais vulnerável e de menos imposição física no meio do que era nos seus melhores momentos. O Voivoda está falando, né? Isso. Tanto o Lima quanto o Martinelli são mais franzinos, né? Não tem outra característica. Imposição. Vamos ouvir Voivoda, técnico do Fortaleza, que faz mais um brilhante campeonato. Vamos acompanhar o técnico do Leão do PC. En cuanto a su primera pregunta, Martínez, acho que es un jugador con mucha dinámica, es un jugador que ofrece una boa movilidad dentro del sector de medio campo, un jugador que hace, desde el principio de año que está con la gente y tenemos esa característica de Bolanchi con él, con Pochettino, con lo mismo Calevi, que es más un meia. Procurar esas características que nos sirven para tener una boa movimentación en ese sector do campo. Buenas noches, Voivoda, Fernando Silva. A Fortaleza aún tiene posibilidad de título en campeonato y podría haber reducido la distancia con el líder de Botafogo. Hoy con el partido en la mano, el equipo recibió el gol de empate en la final del juego. Hoy te vas aquí con un sentimiento de frustración con el resultado. Sí, acho que fue una boa partida de Ochimi, principalmente jugando fuera de casa, en un escenario complicado, con un adversario que necesitaba o puntos como la gente. Acho que hicimos una boa primera parte, donde defendimos bien, convertimos 2 goles, tivemos acho que 5 finalizaciones. Segundo tiempo continuamos defendiendo. También coincido que en determinado momento adversario llevó a la gente a estar 10 o 15 metros más atrás de lo planillado. Tivemos nuevamente entre 5 y 6 finalizaciones nuevamente en el segundo tiempo. En estos juegos o tal vez hay que matar o juego con un gol más. Recibimos un gol que significó empate de Fluminense, mas en líneas generales hicimos una boa partida. Estoy con dor, tivemos opciones para ganar el juego. En cuanto a la briga por el pelotítulo, acho que nos foco tiene que estar en el próximo juego, sabiendo que en estas últimas 4 rodadas cada chimi se juega mucho. Para todo, tanto para luchar por el pelotítulo, para luchar por entrar a copas, como para luchar por rebajamiento. Nos tenemos objetivos importantes porque estamos brigando acima, queremos continuar ahí, más tenemos que enfocar toda nuestra energía en el próximo juego con Flamengo. É isso, terça-feira, Fortaleza e Flamengo no Castelão, terça-feira. Então vamos aproveitar para mostrar aqui para vocês a sequência de jogos do Fortaleza até o final do campeonato, né? As 4 rodadas restantes. Então tem Fortaleza e Flamengo no Castelão, terça-feira. Depois Vitória e Fortaleza no Barradão, em Salvador, né? No dia 1º. Depois o Fortaleza vai enfrentar o já rebaixado Atlético Goianiense lá no Antônio Ascioli em Goiânia. E recebe na última rodada o Internacional, que vive um grande momento. Esse é o caminho do Fortaleza para tentar conquistar o título brasileiro, que nesse momento não está fácil. Basicamente, assim, para seguir vivo na briga pelo título, o Fortaleza tem que ganhar os 4 jogos. É isso aí. Porque hoje são 5 pontos de diferença pro
para o Botafogo. Cada empate do Fortaleza significa ele precisar que o Botafogo perca 2 pontos a mais. Restando 4 jogos, é difícil você imaginar um time como o Botafogo, ou até o Palmeiras, que aí a diferença está em 3 pontos nesse momento, deixando mais do que isso pelo caminho, né? Então, assim, o Fortaleza vai precisar agora, obviamente, pensar jogo a jogo, mas ele não tem mais margem para deixar ponto pelo caminho para tentar ainda contar com o tropeço dos 2 times que estão à frente dele. O que é impressionante, né, Alex? É como esse time do Fortaleza é confiante, né? Ele não perde a toada do jogo, não se abala o tempo todo. Se ele toma um gol, se ele faz um gol, a toada é a mesma, né, Alex? É um nível de maturidade de equipe, na verdade, que já está há um tempo junto, mas uma mentalidade que você mantém a tranquilidade no jogo, independente do resultado. Agora, achei assim, o time defensivamente muito ordenado, mas muito ordenado. A forma como... Praticamente era uma linha de 5, porque o Marinho vinha defender atrás, quase sempre tinha uma dobra, ele com o Britos pelo lado direito. O Mancuso, quando precisava sair, o Tite, por vezes, vinha cobrir do lado esquerdo. Muito organizado, dificuldade para o Fluminense fazer bola em profundidade, tanto que foram lances individuais de muita felicidade do Keno e do Samuel Xavier, que quebraram essa defesa. Agora, é difícil, eu tenho até medo de ser injusto, às vezes, dizer isso, porque com essa característica de jogo, o Fortaleza chegou com muito menos recursos do que os adversários, está aí com 34 rodadas de 38 em terceiro lugar. Mas em alguns momentos o jogo veio para muito perto da área do Fortaleza, né? Ele confia demais na organização ofensiva e... Acho que é parte da estratégia. Mas às vezes parece conservador demais, né? E aí, uma jogada de desequilíbrio acontece perto do gol dele e ele acaba sofrendo o gol num jogo que estava controlado. Porque se você pegar características, né, só tem jogador que corre, né? Porque tinha muitos... O jogo de hoje, especificamente... Ele sempre escolhe velocistas. Né? Hoje eram Moisés e Marinho, dois caras muito rápidos, com o Martínez ainda, que também tem uma que está muito bem no momento. Né? Não é à toa que ele ganhou o lugar do Pochettino. Ele dá o passe para o Lucero, né? Isso. No primeiro gol do Fortaleza, o Lucero cruza. A grande questão é que eu achei que o segundo tempo, ele sinalizava um Fluminense muito exposto e tinha muito espaço para o Fortaleza produzir mais em termos de contragolpe, de escapada, do que ele acabou efetivamente produzindo. Sim. Ele teve uma bola com o Hércules, que era talvez o lance do terceiro gol. Mas a outra defesa do Fábio foi, que eu me lembro, foi uma cobrança de falta, né, do Marinho, que tem o rebote e ele depois chuta novamente. Acho que até o Fortaleza poderia ter produzido um contragolpe mais do que conseguiu produzir. É por aí. Deixa eu fazer o seguinte, a gente vai para o primeiro intervalo aqui da noite, no Troca de Passes. Já está se aprontando aqui Paulo César de Oliveira. A torcida do Fortaleza está brava a beça com a arbitragem. E a discussão já existe. E há discussão. Há discussão. E a gente vai conversar com o PC sobre isso, sobre o critério da arbitragem brasileira. Olha, PC, a turma do Fortaleza tá brava a beça aí com a arbitragem de hoje, com o Klaus, com o VAR, porque, de acordo com eles, a arbitragem brasileira está sem critério. Porque no jogo contra o Palmeiras eles se sentiram prejudicados porque foi dado um lance semelhante, uma falta do Tite em cima do Flaco Lopes. E lá foi marcado pênalti para o Palmeiras. E hoje, na opinião deles, o lance é semelhante e o pênalti não foi marcado. Tudo bem, PC? Boa noite. Tudo jóia, Explica Diniz. por que acontece, PC, por favor. Tudo jóia, Diniz. Boa noite para você. Boa noite. Mansur, Alex, para todo mundo que está em casa. Eu acho que tem algumas diferenças na jogada, um pouco pela velocidade da disputa, do posicionamento também dos jogadores, mas a questão do critério eu acho que é uma pauta, sim, para a gente debater. E também a questão do VAR, que é sempre bom a gente pontuar que, por uma exigência dos clubes na reunião da CBF, com os árbitros, com os clubes, teve muita reclamação no sentido que o VAR era muito intervencionista e o pedido é que a decisão de campo fosse mais respeitada. Esse é um ponto que é sempre importante a gente lembrar. Porque no jogo do Palmeiras, e a gente tem um lance, a gente vai mostrar na sequência para comparar, o Ramon Abate decidiu em campo e, apesar de toda a discussão que teve em cima do lance, que eu acho que é bem no limite mesmo da interpretação, e eu considerei como pênalti o do Tite, mas disse que o VAR não deveria interferir, porque estava ali no limite da interpretação. Hoje, da mesma forma, é uma decisão de campo, que o VAR também respeita, e esse é um protocolo que a gente espera sempre do VAR, porque quando não é lance assim 100%, você tem que respeitar a decisão de campo. O árbitro viu, julgou, teve a interpretação dele. Mas agora cabe a gente discutir se a decisão de campo é correta ou não, né? O VAR ele é utilizado para corrigir erro claro
e óbvio, mas não significa que a gente concorde sempre com a decisão de campo. Então, acho que é importante a gente citar um pouco das diferenças, mas vamos rodar o lance aqui para a gente analisar, ver quem tem o domínio da bola, quem tem a preferência do domínio e como foi a ação do Thiago Silva. Vamos rodar o lance aqui. E aí, na câmera 1, acho que é até melhor para a gente poder analisar o impacto. Eu vou rodar na câmera 1, mostrar o replay, depois a gente volta na câmera 1, a câmera principal. Quem tem a posição e tem a possibilidade de dominar a bola é o Breno Lopes. Tem a chegada do Thiago Silva. O Breno, acho que até de maneira inteligente, chega a dar uma desacelerada, mas na minha avaliação, o Thiago Silva é imprudente. E ele faz uma carga nas costas do Breno, com impacto, a gente vai deixar agora na câmera 1. Olha só, pode seguir, porque o impacto é nas costas. Quem tem a possibilidade de dominar a bola é o Breno Lopes, a gente pode soltar. E o Thiago Silva, na minha avaliação, tem a carga com o braço esquerdo nas costas, com impacto. O Breno já está com o corpo na frente do já Thiago. Já está, né, ele foi malandro, no bom sentido, isso faz parte do futebol. A bola ali. Dá uma desacelerada, faz a proteção da bola, é ele quem tem a preferência para dominar. E a ação do Thiago Silva é com o braço nas costas, com impacto. A gente sempre fala a questão do impacto. Tem força, né, PC? A ação, tem um impacto com o braço esquerdo, derruba o Breno Lopes e só depois ele consegue disputar a bola. A bola, ela está muito mais com a posse, a possibilidade de domínio e a proteção do Breno Lopes. E aí você tem a carga do Thiago Silva, que para mim é faltosa. Compreendo a decisão de campo, porque o Klaus é um árbitro que apita muito nesse limite de permitir o contato. Teve alguns lances no Keno, né? 2 lances que teve um certo contato ali no peito do Keno. Ele mandou o jogo seguir, apesar da reclamação dos jogadores Fluminense. O Klaus tem esse nível de atuação, mas na minha avaliação, a carga do Thiago Silva nas costas do Breno é faltosa. Ele empurra, tem uma ação com o braço esquerdo e só depois domina a bola. Para mim, o pênalti deveria ser marcado, mas concordo com esse nível de atuação que é o que os clubes pediram. E também com a não intervenção do VAR, com a não né, intervenção do VAR, porque você pode ficar no limite, o Klaus, ele vê a jogada... absolutamente claro, assim, sem nenhuma dúvida, incontestável. Né? E o Klaus, ele vê a decisão, ele toma a decisão em campo, o VAR, o Riway, não teria nenhum outro ângulo diferente ali para apresentar para o Klaus, ele sustenta a decisão de campo. Mas, na minha avaliação, a carga do Thiago Silva foi faltosa com o braço esquerdo, porque o contato foi nas costas do Breno Lopes e, para mim, com impacto para derrubar o jogador do Fortaleza. Para mim é pênalti também. Primeiro, o que mais me chama a atenção no lance é que não combina com o Thiago se submeter a esse risco no lance que o jogador tem tão pouca possibilidade de conseguir algo perigoso. Indo para fora, ele está de costas para a área, de costas para o gol por consequência e domina a bola para fora da área. Eu concordo que está no limite. E outra coisa, assim, a gente tinha dado uma guinada no uso do VAR em dado momento, que era de achar a melhor decisão, mesmo que a orientação fosse num lance que o árbitro viu e interpretou, se a sala do VAR entendesse que a melhor decisão era a outra, ela chamar. E agora a gente está em uma nova posição, que é a de retornar ao sarrafo do erro, claro e evidente. Eu acho que essas constantes mudanças também não ajudam muito, né? Até a compreensão do público de quando deve ter, quando precisa haver a intervenção. Acho que a grande questão está, de fato, na semelhança dos lances, na não interpretação de um como pênalti e do outro de outro sim. Eu vivo dizendo para o PC aqui, é a questão da orientação. Toda semana tem uma nova orientação e acaba atrapalhando todo mundo no entendimento da regra. Mas eu acho que, volto a ressaltar aqui, que acho que é importante, Mansur, essa questão da mudança, né, da orientação, foi um pedido dos clubes, né? Partiu dos próprios clubes na reunião de 20 de agosto, que a gente sempre cita aqui, porque houve uma mudança realmente no nível de atuação. 20 de agosto? E no nível de intervenção. Estou colocando 20 de agosto, acredito que sim, a reunião do presidente Edinaldo com os clubes da Série A, com os dirigentes de clubes Série A, B, C e D, com 50 árbitros, se não me falha a memória, no dia 20 de agosto, no mês de agosto. Sim. E aí, de lá para cá, o VAR tem segurado um pouquinho, não está apitando os jogos, como a gente fala, e sempre ressaltar também a questão da decisão de campo. No jogo passado, e a gente tem um lance aqui, e com a sua permissão, você pode chamar, Felipe. Claro, é porque o que deixa o torcedor do Fortaleza nesse momento chateado é porque um lance muito semelhante no jogo contra o Palmeiras, foi marcado o pênalti no campo. E o VAR, como fez hoje, manteve a decisão
Lá foi o Ramon Abate Abel, né? No jogo do Allianz Parque, que a gente tem para mostrar aí para você avaliar também, pessoal. Exatamente, a disputa do Tite com o Breno Lopes, com o Lopes, né? Flaco Lopes. Com Flaco Lopes. Um pouquinho da diferença que eu estava dizendo, um pouquinho da velocidade da jogada, né? É uma jogada com um pouco mais de velocidade, mas na minha avaliação, e no último ângulo, se a gente deixar rodar, que é o ângulo do Ramon Abate, também, né? Pra mim é que é também, o ângulo do Ramon Abate, né? Concordo, Felipe. Também entendi como pênalti, essa jogada dividiu bastante a opinião. E eu acho que o último ângulo para mim, que é o ângulo do árbitro, que ele percebe o impacto e também foi nas costas, e na minha avaliação esse é o ângulo, olha só. Esse é o último ângulo, olha só, é um impacto que é continuado nas costas, o jogador em velocidade e, para mim, também com força suficiente para derrubar o Lopes. Concordei com a decisão do Ramon Abate, teve muito debate em cima desse lance, e a gente dizendo, né, da decisão de campo sendo respeitada, porque ele toma a decisão, olha só, ele faz o gesto e a decisão foi sustentada. Hoje, pra mim, o Ramon acertou, o Klaus não. Exato. Eu concordei. E os dois VAR acertaram em não chamar. Dentro do princípio aí de não intervenção em lance que gera aí a interpretação. Mas para mim que pode não achar pênalti nesse lance, assim como no. Mas eu acho que os dois lances com imprudência dos defensores, tendo impacto nas costas e, na minha avaliação, com força suficiente para derrubar. Por isso que eu entendo como pênalti, tanto esse do Tite em cima do Lopes, como também o de hoje, o do Thiago Silva em cima do Breno Lopes. Só um detalhe, só rapidamente, eu fui checar aqui, 23 de agosto, a reunião. Boa. Qual o problema disso? É que você muda algo que... O campeonato precisa ser disputado, em tese, com regras que valham para todos o tempo todo. Você fazer uma mudança dessa, que vai impactar na interpretação de alguns lances, foi feita após a 23ª rodada ter sido jogada. Nem todo mundo estava na mesma página, né? O que é pior, porque alguns times tinham mais jogos a disputar do que outros sob uma nova orientação de intervenção do VAR. Já seria ruim você alterar na 23ª rodada uma orientação desse tipo e pior ainda com times com mais jogos do que outros para fazer. Alex, na sua época, você ia reclamar dos dois lances ou achar que é normal? Eu ia reclamar dos dois, mas ali o Flaco ainda ele deixa a perna. Só que é o seguinte, se eu vou fazer e eu tenho um impacto, o braço está parado, ou no ombro, ou no braço aqui parado, é uma coisa. Você faz o movimento, você está empurrando. E quando não pega realmente aqui do lado, você não encaixa certinho, que for o caso dos dois lances, acaba sendo pênalti. Você, então, né? É por aí. O que pesa é a falta de critério e acho que o torcedor do Fortaleza está na bronca com razão, né, PC? Exato. Valeu, PC. Bom, é isso aí, moçada. Passando aí para deixar o vídeo de pós-jogo. Decepcionante. Até o fim segurando aí a vitória de virada, né? Sofreu aquele gol bizarro que até agora eu não entendi o que porra o Kusevich foi fazer embaixo do gol. Não, talvez tenha imaginado, né? Ninguém sabe, mas agora fica mais difícil sonhar como estávamos, né? E mais polêmica referente a pênalti não marcado, né? Então isso aí ainda vai render para a semana. A gente vai ler uma matériazinha aqui do Diário do Nordeste que já saiu, né? Escrita por Vladimir Marques, que é o seguinte: Fortaleza empata com o Fluminense em 2-2 no Maracanã e se mantém 5 pontos do líder da Série A. Tricolor de Aço chegou a virar a partida, mas sofreu gol de empate aos 40 minutos do segundo tempo. Fortaleza empatou em 2-2 com o Fluminense na noite desta sexta-feira ontem, né? Pela 34ª rodada da Série A. O Tricolor de Aço vencia até os 40 minutos do segundo tempo, quando sofreu um empate. Os gols do Tricolor foram de Moisés e Marinho, com Lima e Cano marcando para o Fluminense. Com o resultado, o Leão chegou aos 64 pontos e se mantém na terceira colocação. 5 da liderança do Brasileirão, que é o Botafogo, com 69 e o Palmeiras com 67. Porém, a gente tem que prestar atenção que tem Flamengo e Internacional bem atrás. Então, qualquer hora a gente pode descer aí. Se perder o jogo agora contra o Flamengo e o Inter ganhar, que é o mais provável, a gente já desce para quinto. Então, vamos lá. O Leão volta a campo no dia 26, né? Na terça-feira, às 8 horas, contra o Flamengo, que é em casa. Como é que foi o jogo? Segundo a matéria do Diário do Nordeste, o Fortaleza começou o jogo atrás, esperando as investidas do Fluminense para contra-atacar
E a estratégia não deu certo de início, com o Lima marcando para o Flu aos 10 minutos. Mas depois disso o Leão passou a dominar o jogo e virou a partida aos 19 minutos. Zé Welles desarmou o Martinelli dominou. Martinez dominou, achou o Lucero, que cruzou na medida para Moisés balançar as redes. 1-1. Muito perigoso quando ia ao ataque, o Leão quase ampliou aos 34, com Moisés servindo Hércules, mas ele mandou por cima. Foi quando aos 44 o Leão virou o jogo. Em rápido contra-ataque, Moisés achou Marinho, que bateu no canto de Fábio para virar o jogo para 2-1. Então veio o empate amargo. A etapa final começou com o Leão martelando e mantendo o padrão ofensivo, dominando o jogo e sendo mais perigoso que o Fluminense. Aos 17, Marinho bateu falta na barreira, a bola voltou para ele, que se soltou uma bomba para a grande defesa de Fábio. Aos 29 minutos, o Fortaleza perdeu outra chance. Aos 29, em ótimo contra-ataque, com o Lucero servindo o Hércules, mas o volante mandou por cima. O jogo ficou mais equilibrado, com o Leão tendo espaço para contra-atacar, mas aos 40 minutos sofreu um empate. Samuel Xavier fez a bola, uma boa jogada individual, cruzou, Renato Augusto escorou de cabeça e Cano também de cabeça empatou 2-2. Fortaleza ainda teve uma chance de virar os 50 minutos, mas Fábio defendeu o chute forte de Lucero. Então é isso aí, galera. Deixa o like aí, se inscreve no canal, ajuda a gente aí, ativa as notificações e até o próximo vídeo.